Um dos maiores clássicos do mundo, uma das maiores rivalidades do futebol, Palmeiras e Corinthians. Para conhecer como começou a rivalidade, vamos voltar ao tempo, conhecer histórias e personagens que deram origem ao derby. 7 de maio de 1917, o Gazeta de São Paulo relatava o primeiro duelo entre as equipes. Sim, o Palmeiras então Palestra venceu o primeiro encontro na história. Caetano foi o nome da partida, marcando os 3 tentos. Muitas histórias marcaram o derby paulistano. Paulo Vinícius Coelho relembra algumas, começando pela origem do mascote porco, que surgiu de provocações corintianas. Na versão mais clara, porque pelo menos foi com o momento em que se popularizou, nesses tempos modernos, o apelido de porco, foi quando, no acidente na ponte da Vila Maria, marginal do Tietê, morreram o lateral direito Lidu e o ponto esquerdo Eduardo, do Corinthians. O Campeonato Paulista de 69 estava em andamento. E o Corinthians pediu, estava de luto, e solicitou na federação a possibilidade de inscrever 2 novos jogadores fora do prazo, em função do falecimento de 2 dos seus jogadores. Para que isso fosse possível, todos os filiados da federação precisavam aprovar a filiação nova. E foi aprovado quase por unanimidade. O Palmeiras votou contra. O Palmeiras votou pelo cumprimento do regulamento. O presidente do Palmeiras era Delfino Facchina. E os corintianos, enfurecidos com isso, passaram a levar porcos para o estádio, na sequência disso, e popularizaram o apelido de porco, que foi assumido pelo Palmeiras, que hoje a torcida do Palmeiras canta o Lê Porco, desde outubro de 1986. Soltava até um leitãozinho dentro dos estádios, Morumbi, a maioria soltava leitão. Essa história foi como ser o placar. Foi dentro do Palmeiras e falou, vamos fazer uma foto com o porquinho, vamos ver se a diretoria toda concordou. E o que mais legal foi que a torcida também aceitou isso. Isso aí foi o que mais legal. Então saiu esse hino de guerra, e dali porco, e dali porco. Então ficou um hino muito forte até. PVC também conta o dia em que Palmeiras e Corinthians se uniram para salvar o São Paulo em 1938. Muitas vezes se ouve que Palmeiras e Corinthians, Palestra e Corinthians já se juntaram para salvar o São Paulo. Aconteceu no Jogo das Barricas, um jogo disputado em 3 de julho de 1938. Era um torneio promovido pelo São Paulo e um empate por 0-0 entre Palestra e Corinthians. Então os rivais se uniram em favor de um outro rival. A história é contestada pelos são paulinos, por boa parte dos historiadores mais sérios de São Paulo. Se diz que o Jogo das Barricas, que o torneio entre Palmeiras, Corinthians, Palestra, Corinthians, São Paulo e Portuguesa foi disputado porque o São Paulo tinha problemas financeiros. Não é bem isso. Na época havia torneios disputados, promovidos por clubes. O São Paulo promoveu o torneio, ficou com a arrecadação do torneio, é fato. O Palestra enfrentou o Corinthians, empatou 0-0. O Corinthians ganhou o torneio, mas o São Paulo passava até por problemas financeiros, mas não era esse o ponto. Pela Libertadores da América, as duas equipes se enfrentaram em 6 oportunidades. Em 99, ano do título alviverde, na fase de grupos e nas quartas de final. No ano seguinte, novo encontro, desta vez pelas semifinais. O Verdão passou, mas acabou caindo para o Boca Juniors na grande decisão. Em finais, o duelo de destaque foi no Brasileiro de 1994. Foi o título mais importante conquistado pelo Palmeiras sobre o Corinthians e contou com atuações de gala de Rivaldo, recém-saído do Parque São Jorge. O atacante marcou 2 vezes no primeiro jogo e Edmundo completou os 3-1 anotados na ida. Marques ainda tentou a reação logo no início do segundo jogo, mas Rivaldo carimbou a vitória, balançando as redes a 10 minutos do fim. Mais de 100 anos depois do primeiro jogo, o clássico que abriu caminho para uma das maiores rivalidades do futebol mundial ainda vive na cidade de São Paulo.